Paz do Senhor, família, que Deus em Cristo vos abençoe. Vamos tratar sobre um assunto na mesa. Não estude teologia. Eu espero granjear para o vosso conhecimento, eu espero contribuir para o vosso ministério. Assunto na mesa, a temática: não estude teologia. 1 Timóteo, carta do apóstolo Paulo a Timóteo, seu filho na fé. 1 Timóteo capítulo 4, a epígrafe vai dizer assim: a apostasia nos últimos tempos. A epígrafe: apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônio. Capítulo 4, 1 Timóteo, verso 1. Agora no verso 13. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido, mediante a profecia, com a imposição da mão dos presbíteros. Verso 15. Medita essas coisas, e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Verso 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim, salvará tanto a ti mesmo como aos teus ouvintes. Não estude teologia. A gente lê aqui em 1 Timóteo, capítulo 4, o apóstolo Paulo orientando a Timóteo a ler, a estudar e a ensinar. Porque no seu tempo já existia ensino de demônios. No seu tempo, muitos já tinham se apostatado da fé. Então o apóstolo Paulo está orientando o jovem pastor Timóteo a estudar essas escrituras. A Bíblia vai dizer no profeta menor, se não me falha a memória: conheçamos e prosseguimos em conhecer ao Senhor. A Bíblia diz nos evangelhos: crescer no conhecimento e na graça. Eu já te dei 3 referências acerca do estudo da palavra. Existem inúmeras, mas já te dei 3. Dito isto, teologia, no termo grego, teologia, significa theos, Deus, logia, estudo ou ciência. Pastor, a teologia é o estudo de Deus? De maneira nenhuma. A teologia é o estudo da sua palavra que foi revelada. Bota isso na tua mente. Ninguém estuda Deus. Deus é insondável. O que a gente estuda na teologia é a palavra que nos foi revelada. A teologia não é para estudar Deus. A teologia é para estudar a sua palavra. Dito isto, essa frase que muitas pessoas usam: não estude teologia. Hoje parece que quem é teólogo, quem é professor, é a pior espécie do mundo, gente. Eu estive em uma igreja que eu não vou falar, e na minha oportunidade eu me expressei como professor de teologia, e logo após a minha fala, a pregadora veio me arrebentando. E a fala da pregadora, para a gente poder resumir, vocês entenderem o vídeo, foi assim: para de falar de teologia.
fala de Jesus. Olha, para de falar de teologia e fale de Jesus. Gente, teologia é o estudo da palavra de Deus. Jesus é o Verbo encarnado. Jesus é a palavra viva. Então, quem fala de teologia, fala de Cristo. Quem fala de teologia, fala do Espírito Santo. Quem fala de teologia, fala de salvação. Dentro da teologia sistemática tem a cristologia, que é o estudo sobre a pessoa de Cristo. Então a ignorância está tão grande, a ponto da pessoa assumir a tribuna, a pessoa assumir o microfone e me atacar, porque na minha oportunidade eu expressei para a igreja que eu era professor de teologia. Porque nas outras oportunidades, membros da igreja me procuraram e falaram assim: você estuda, você é teólogo, pelo jeito que você fala, pelo conhecimento que você traz. Então, quando eu tive a oportunidade, eu expressei que a maneira de eu ensinar, que é didática, é você interagindo, porque eu era professor de teologia, eu ensinava teologia. E a pregadora veio me arrebentando: para de falar de teologia, e eu estava falando da Bíblia, da palavra, e fala de Jesus. E sabe qual é o meu medo? Que as pessoas que falam isso estão colocando na mente das pessoas que estão ouvindo o quê? Estudar teologia é errado. Ser teólogo é errado. Ser professor é errado. Os 5 dons ministeriais, não sei se eu vou lembrar: profeta, evangelista, pastor. Profeta, evangelista, pastor. Eu sei que um dos 5 tem um mestre. O mestre é o professor. O mestre é o que ensina. A Bíblia nos orienta a estudar a sua palavra. E estão colocando na mente do povo que estudar teologia é errado. Estão colocando na mente da igreja que estudar teologia é errado. E eu tenho propriedade para falar, porque eu já fui do outro lado. Quando eu pregava, por ser papagaio, ouvir pregação dos outros, eu bati em teologia. Para que estudar teologia? Teologia te deixa soberbo. Teologia te deixa frio. Eu era dessa área. Irmãos, eu sou teólogo. Eu rodo, eu sapateio, eu falo em línguas, eu profetizo, eu creio no poder do Espírito, eu entro na glória do Senhor. Eu não deixei de ser humilde, eu me tornei mais humilde. Eu sou teólogo e prego a palavra com veracidade e autoridade. Então estou colocando na mente do povo que estudar teologia é errado. Estou colocando na mente do povo que todo teólogo é soberbo. Estou colocando na mente do povo que toda pessoa que estuda teologia vai ficar fria. Há poder no sangue de Jesus. E a frase que muitos usam: não estude teologia. E não sabe nem o que significa a palavra teologia, que é o estudo da palavra de Deus. E dentro da teologia, eu estou falando da sistemática, só da sistemática. Você estuda Espírito Santo, você estuda sobre o pecado, você estuda sobre o homem, você estuda sobre Cristo, você estuda sobre a eclésia, que é a igreja. Existem 10 principais matérias na teologia sistemática, e todas elas são baseadas na Bíblia. Não estude teologia e seja um ignorante. Não estude teologia e continue indo por vento de doutrinas. Não estude teologia e continue nem sabendo qual é a doutrina da sua igreja. Eu já vi pessoas na Assembleia de Deus com medo do anticristo. Eu já vi pessoas na Assembleia de Deus acreditando que vai passar pela grande tribulação. Sabe o que é isso? Falta de estudo da teologia. Não sabe nem a fé, não sabe nem a teologia que a sua denominação professa. Eu não estou dizendo que Deus precisa de um teólogo. Eu não estou dizendo que Deus precisa da teologia. Quem precisa é a obra.
Hoje existe inúmeras pessoas que saíram do nosso meio. Disse o apóstolo João, estava no nosso meio. Eles saíram do nosso meio porque não era dos nossos. E grava vídeo no YouTube atacando a igreja. Grava vídeo no YouTube atacando a liturgia. Grava vídeo no YouTube atacando as nossas doutrinas. E como é que você vai refutar? Através do conhecimento da palavra. E aonde você adquire o conhecimento da palavra? Estudando teologia. Então, em nome de Jesus Cristo, se você não tem condições para estudar, beleza. Se você acha que não precisa estudar, beleza. Cada um tem o seu direito de escolha. Agora, para de colocar na mente das pessoas que estudar teologia é errado. Eu me sinto, às vezes, discriminado. Tem gente que me olha com discriminação depois que descobre que eu sou professor de teologia. Tem gente que me trata com indiferença depois que descobre que eu sou um teólogo. Antes de ser teólogo, eu sou um cristão. Antes de ser um teólogo, eu sou um pastor. Antes de ser um teólogo, eu sou um homem de Deus. Antes de ser um teólogo, eu sou um pai de família. Antes de ser um teólogo, eu sou marido de uma só esposa. Então eu estou aqui trazendo, elucidando, para que esse vídeo possa alcançar mais pessoas e para que essa mente, essas pessoas que estão colocando isso na mente, eu já fui, irmão, só do jejum, só do monte, só da oração, só do reteté, só do mistério. Eu já fui dessa área, eu tenho propriedade para falar. Só que quando eu era menino, eu falava como menino. Agora, achado na estrutura do homem, eu me comporto como homem. Então, que Deus possa falar melhor ao seu coração. Presta atenção nisso aqui. As pessoas pegam versículos isolados e formam uma doutrina. Exemplo, Deus pega aquilo que não é para confundir aquilo que é. Deus pega aqueles que não são para confundir o que são. Deus não precisa de capacidade humana, porque Deus capacita aquele que chama. Verdade? Verdade? Mas Deus também usa homens capacitados. Timóteo procura se apresentar como varão aprovado, como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Procura se apresentar, estuda. Deus pode pegar uma pessoa que não tem conhecimento nenhum. Deus pode pegar um analfabeto da vida e usar. Não tenho sombra de dúvida, irmãos. Eu não tenho sombra de dúvidas. Mas Deus também usa pessoas capacitadas. Vou te dar um exemplo. Quando Moisés está sentindo o seu fardo pesado, que a orientação do seu sogro Jetro é divide, delega. Deus vai falar, Moisés, separa 70 homens capacitados para a obra. Deus vai mandar Moisés separar homens capacitados para a obra. Escuta isso aqui. A Bíblia tem um homem como Pedro, que o seu conhecimento era limitado. Deus deixou de usar Pedro? De maneira nenhuma. Mas a Bíblia também apresenta Paulo, que era um homem capacitado. E Deus usou Paulo 10 vezes mais do que usou Pedro, pela capacidade de conhecimento que havia em Paulo. E Paulo estudou aos pés de Gamaliel, teólogo de Israel, teólogo dos judeus. Aí você pega o ministério de Pedro, Pedro vai escrever 1 Pedro e 2 Pedro. Você pega o ministério de Paulo, ele escreveu 13 cartas. O apóstolo Paulo escreveu 13 cartas. A teologia paulina abrange de Gênesis a Apocalipse, porque ele era capacitado e ele tinha estudo. Então, em nome de Jesus Cristo, essa frase, não estude teologia, não é de Deus. Essa frase, não estude teologia, não procede do Espírito Santo, porque a teologia é o estudo da palavra. Você tem a opção de ser um Pedro e Deus te usar dentro das suas limitações, e você ser um Paulo,
se capacitar para o ministério, se aprimorar para a chamada, e Deus te levar em lugares que outras pessoas não podem chegar, por causa das suas limitações. Estude teologia, estude a palavra de Deus e seja um obreiro aprovado. Paz.